Continuando o nosso estudo de integrais imediatas, chegou a hora de estudarmos as funções trigonométricas. São elas as principais que nós vamos estudar: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Essas são as 6 funções básicas da trigonometria. Então, quais são as derivadas dessas funções para que a gente possa, utilizando a ideia de primitiva, calcular a integral de cada uma? Nós sabemos que a função seno tem como derivada a função cosseno x. Então, fica claro que a primitiva do cosseno, agora fazendo a operação inversa, a primitiva do cosseno é o seno, ou seja, a integral do cosseno de x dx é simplesmente o seno de x mais a constante. Agora, a função cosseno. Nós sabemos que a derivada da função cosseno é exatamente menos seno de x. E agora acontece uma coisa ligeiramente diferente. Nós temos um sinal de menos. Então, se nós queremos ficar com mais, porque nós queremos agora calcular a integral somente do seno, sem o sinal de menos, você simplesmente parte não da função cosseno, mas da função menos cosseno. Por quê? Quando você calcula a derivada, vem um menos que já está aqui, você repete, e o cosseno tem como derivada menos seno. E aí, esses dois menos produzem o sinal de mais. Então, fica somente o seno de x, como a gente queria. Então, voltando, cosseno tem como derivada menos seno, mas menos cosseno tem como derivada o seno. Ou seja, a primitiva do seno, voltando, é menos cosseno. Funções mais complicadas, cosseno de 2x, cosseno de 3x, seno de 5x ou coisas desse tipo, nós vamos estudar posteriormente quando nós estivermos no módulo sobre integrais por substituição. Então, no momento, o que interessa para a gente são somente as funções básicas. Continuando o nosso estudo, nós vamos para a função tangente. A derivada da tangente é conhecida que é a secante ao quadrado. Então, se você agora faz o processo inverso, quando você encontrar uma secante ao quadrado, você já sabe que isso aqui tem como primitiva ou como integral a tangente de x mais uma constante. Então, deixa eu colocar aqui melhor na tela para que você veja com mais detalhes. A primitiva da secante ao quadrado é a tangente. Agora, a cotangente, ela tem como derivada menos cossecante ao quadrado de x. Então, como a gente fez com o seno, nós não vamos querer a integral de menos cossecante. Nós queremos saber qual é a integral da cossecante ao quadrado. Só cossecante, sem o sinal. E aí o processo é o mesmo. Ao invés de você começar com cotangente, você começa com menos cotangente. E aí aqui você vai obter mais como resultado. Então, a primitiva de cossecante ao quadrado com o sinal de mais é exatamente a cotangente com o sinal de menos. Menos cotangente de x mais a constante de integração. Então, sempre que você tiver um sinal de menos na derivada, você muda o sinal da primitiva para que fique mais aqui. Então, é o mesmo processo. Você vai acabar acostumando com a ideia. As duas últimas funções básicas da trigonometria, a derivada da secante é secante vezes tangente. E aí, se você faz o processo inverso, sempre que você encontrar secante vezes tangente, e você vai dar de cara com essa função algumas vezes, você sabe que a primitiva disso aqui é a secante de x mais a constante de integração.
A última função trigonométrica básica, quando você deriva a cossecante, você tem menos cossecante vezes a cotangente. Então, novamente, como tem esse sinal de menos, se você quer que fique mais, você começa com menos aqui. Então, a integral de, não mais do menos, mas de mais secante de x a cossecante de x vezes a cotangente de x é igual a, se você agora quer o mais, então você tem que começar com o menos, menos cossecante de x. Bom, agora umas dicas importantes para que você consiga memorizar todas essas integrais. Uma delas, a primeira delas é que cosseno e seno eles se alternam. A integral do cosseno é seno e a integral do seno é cosseno. Depois a gente vai ver uma forma de entender como é que esses sinais são colocados. Você vai entender sem problema nenhum. Mas, por enquanto, lembra que cosseno e seno se alternam. A integral do cosseno é seno e a integral do seno é cosseno. Agora, existe uma relação muito próxima de secante com a tangente. Então, sempre que você encontrar secante, tem a ver com tangente. E olha aqui outra integral. Novamente, secante, tangente, secante. Então, basta você lembrar dessas duas. Se você lembrar dessas duas, vai ficar muito simples para você. Secante é tangente. E a secante vezes tangente é a secante. A primitiva de secante vezes tangente é secante. E por que basta isso? Porque esta segunda ela é muito parecida com a primeira. É só você colocar no lugar de secante, cossecante. E no lugar de tangente, cotangente. Certo? Secante, cossecante. Tangente, cotangente. Na outra, a mesma coisa. Secante vezes tangente, a primitiva é secante. Você pode repetir toda essa expressão colocando no lugar da secante, cossecante, no lugar da tangente, cotangente, e no lugar da secante, cossecante. Tá? Só muda colocar um co na frente de cada uma. A última observação é sobre os sinais. Toda primitiva, anota aí, toda primitiva cujo resultado começa com co, ou seja, cosseno, cotangente, e mais aqui no final, cossecante, todas essas vêm com o sinal de menos. Menos cosseno, menos cotangente, menos cossecante. As outras que não começam com co são positivas. Então é muito simples de você lembrar. Cosseno e seno se alternam, mas aqui começar com co, o resultado, não a integral, tá? Não o que está dentro da integral, mas o resultado final. Se começar com co, põe um menos. Secante e tangente se alterna com cossecante e cotangente. Só que, de novo, aparece essa questão do co, quando o resultado começa com co, você põe o sinal de menos. Então, muito simples você lembrar isso. Repasse esse vídeo quantas vezes for necessário, porque você vai precisar muito de funções trigonométricas no cálculo de integrais. Vamos agora para a última classe de funções, que são as trigonométricas inversas.